Peñarol se preparou para fazer isso aqui, ó. Uma linha de 4 na defesa, uma linha de 5 no meio campo, só o Silveira na frente. E contra-atacar. Beleza, então tá bom. Tá preparado, montadinho, tá certo? Aí você vai amontoando jogadores na grande área. Vem aqui o Bruno Henrique, vem aqui o De Arrascaeta, vem aqui o Plata, vem aqui o Ayrton Lucas, vem aqui o Gerson vem por aqui, passa o Varela, depois passa o Wesley. Quando você vai ver, você tem um amontoado de jogadores aqui. E você não consegue entrar. Não consegue entrar com tabela. Aí você tenta o passe, bloqueia, sai contra-ataque, toma o gol, continua tentando. Tenta pelo meio, não sai a tabela. O que acontece? Abre o jogo para o lado e cruza. Abre o jogo para o outro lado e cruza. E eu aprendi com um rapaz chamado José Eduardo Romanini, que é o sócio majoritário da Footstats, que é uma empresa de estatística, que quando você passa de 35 cruzamentos, é falta de repertório. Claro que você vai ter critérios diferentes, mas o José Eduardo tem na empresa de estatística dele esse critério. Passou de 35 cruzamentos, é falta de repertório. O Flamengo cruzou 49 vezes e errou 39 cruzamentos. Por quê? Porque você não consegue entrar, você não consegue tabelar, você não consegue infiltrar, você não consegue driblar. Então, qual é o caminho curto, mais fácil? Joga a bola para o lado, levanta na área. Só que você vai jogar nesse amontoado de jogadores aqui. A chance de você acertar existe, mas a chance de alguém se antecipar e evitar é gigantesca. Então, esse, para mim, foi um dos grandes erros do Flamengo. Eu não vou dizer o principal, mas foi um grande erro. O Flamengo não tinha repertório, não tinha aproximação, não tinha infiltração, cruzava a bola na área. E foi consagrando os zagueiros do Peñarol. Mas aí cai na falta dos jogadores lesionados ou realmente o Tite poderia ter escalado diferente? Não, eu acho que a grande queixa da torcida é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem um passe em profundidade, mas o passe em profundidade do Léo Ortiz, muitas vezes, é saindo da defesa. Você não tem como sair da defesa se o teu adversário está todo do lado de lá. O que eu acho que faltou foi... O Tite usava uma expressão para enfrentar linhas de defesa de 5, não linhas de 4 na defesa, que era desdentar a linha de 5, que era enfiar a bola na diagonal. Porque na diagonal, nas costas do terceiro zagueiro, do quarto zagueiro, o zagueiro central, o cara vai dar por trás e vai fazer o gol. Não tem esse passe. Talvez tivesse com o Léo Ortiz, mas podia ter com o Gerson, e não tinha. Podia ter tirando o De Arrascaeta um pouco da área, e não teve. Então você tem que inventar situações, inventar repertórios, entender onde está o espaço. Muitas vezes não é simples. O adversário se preparou para bloquear. Mas o Peñarol estava jogando assim, né, já contra os outros adversários. Mais ou menos. Contra o Atlético Mineiro, eu fiz o jogo na Arena MRV. O Atlético fez 3-0 rápido no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Peñarol saiu para jogar. Colocou o Gaston Ramírez, que entrou no segundo tempo de ontem também. Jogador que jogou no Bolonha, jogou no Southampton. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E começou a quebrar a linha do Atlético com passe, mudou o jogo. O Peñarol fez 3-2. O Atlético ganhou 3-2, mas o Peñarol perdia por 3-0. Quando saiu para jogar, fez 3-2 e meteu a bola na trave. Quase empatou o jogo. E depois, jogando no Campeão del Siglo, ele jogou, fez 2 gols de bola parada, mas ele saiu, ele não se defendeu apenas. Ontem ele veio sabendo que era inferior ao Flamengo e disse: eu vou me defender e vou tentar contra-atacar. DVC, e esse expediente aí da questão dos cruzamentos, o futebol tem as suas ironias, né? A chance mais clara do Flamengo foi num cruzamento do direito do Arrascaeta, numa cabeçada do Bruno Henrique, numa raríssima oportunidade em que ele conseguiu liberdade ali. Então, um detalhe que poderia ter mudado também o enredo da história, apesar dessa falta de repertório, concordo contigo nesse aspecto de meio de criação ali do Flamengo. E no segundo tempo, quando o Flamengo recorre a esse monte de cruzamento errado, também tem um componente da entrada do Carlinhos no time, né? E a torcida observa a entrada do Carlinhos também com muita desconfiança, enfim, lamentando sempre, né, a ausência do Pedro por conta da lesão grave que teve, e também uma falta de reposição diante do contexto todo que envolve Gabigol, a contratação do Carlinhos foi de emergencial ali depois do Campeonato Carioca, enfim, a falta de uma opção mais consistente, mais confiável do que o Bruno Henrique deslocado para o meio, ou da entrada do próprio Carlinhos, sem contar quando o Gabigol, sabe-se lá quando, vai ficar recuperado, e o Tite confiar nele de novo para ser camisa 9, coisa que não tem acontecido nos últimos jogos.
Muito bom. Para a gente se despedir do Igor, o último comentário aqui, ó, do Alexandre de Paula Dias, falando que não é questão de não poder vaiar, é óbvio que pode, mas faça isso no final, senão o torcedor está atrapalhando o time que já está em momento ruim no jogo. Concordo com você, Alexandre. Igor, obrigada pelas informações, bom trabalho por aí, até breve. Voltaremos semana que vem, tem jogo de volta, semana que vem tem convocação, tem bastante assunto aí para abordar nos próximos dias e no nosso De Primeira também. Um abraço a todo mundo. Hein? Valeu, a gente se despede do Igor e chama o Marcos Paulo Lima, subeditor de esportes do Correio Brasiliense. Ele tem o blog Drible de Corpo e ele vai falar um pouquinho pra gente deste Vasco e Palmeiras, jogo que vai ser em Brasília. E como você tem acompanhado aí, o Brasil está em chamas e um pouco dessa fumaça pode ou não atrapalhar o jogo numa Mané Garrincha. Bom dia, Marcos. Obrigada por participar aqui com a gente. Bom dia, Domitila. Bom dia, PVC. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Perfeito. Ah, legal. Olha, expectativa grande aí para esse jogo entre Vasco e Palmeiras aqui em Brasília. Um início de semana muito tenso aqui na cidade, causado pela seca, né? Muitos focos de incêndio, principalmente ali perto do Mané Garrincha. Para quem não conhece Brasília, o Mané Garrincha fica na região central da cidade e fica próximo do Parque Nacional, que foi um dos focos de incêndio, né? Durante a semana, principalmente na segunda e na terça-feira. Então, eu conversei com algumas pessoas que trabalham ali no Mané Garrincha. Na terça-feira, principalmente, eles sentiram muito o impacto desses incêndios. Um cheiro de fumaça muito, muito forte, mas não houve fuligem, pelos relatos do pessoal lá do Mané Garrincha. Mas o fogo foi contido, a situação é melhor, hoje faz 28 graus no momento em Brasília, e a expectativa é para que o jogo ocorra normalmente. Muitos torcedores estavam em dúvida, será que o jogo pode ser cancelado ou não? Mas, em princípio, Domitila, PVC, jogo mantido e expectativa, eu conversei com o pessoal do IMET antes de entrar no ar, Instituto Nacional de Meteorologia, eles preveem de 32 a 33 graus na hora do jogo, no apito inicial, às 16 horas, no domingo. Vai ter jogo. Não vai ter jogo bom. Não vai ter jogo bom. O jogo vai ser não, exatamente, PVC. E eles preveem, o IMET prevê umidade relativa do ar entre 15% e 20% no horário do jogo. Tá? Muito baixa a umidade relativa do ar. Ô, Marcos, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Eu conheço Brasília, mas eu não sou especialista no mapa de Brasília. Se a gente puder ver de novo a imagem da fumaça e do Mané Garrincha que a gente estava vendo, eu queria me situar. Isso. Se a gente olhar para a direita dessa imagem, é o Congresso Nacional, é isso, lá para baixo. Deixa eu ver direitinho aqui. O principal problema nessa semana foi na Asa Norte, né? O Brasília é um avião, né? Como se fosse um avião, e o Mané Garrincha na área central, e o principal problema foi realmente na Asa Norte. Aí você pega um pouquinho, sim, na esplanada dos ministérios... Quando eu estou olhando para o Congresso Nacional, a Asa Norte está à minha esquerda. Isso. Então é isso aí. O Congresso Nacional está aqui para a direita e o Mané Garrincha está aqui e a Asa Norte está lá no fundo. Exatamente. O Mané Garrincha fica no eixo monumental, que é praticamente no meio, dividindo ali o lado sul e o lado norte da cidade, perto do autódromo. Houve um incêndio na rodoferroviária, que era a antiga rodoviária de Brasília, né? Um incêndio muito grande na parte de trás da rodoferroviária, foi o principal foco nessa semana, na terça-feira. Então, a Universidade de Brasília, por exemplo, que fica no lado norte de Brasília, cancelou aulas, e outras escolas também da Asa Norte também cancelaram aulas. O futebol candango está tendo, nesse momento, o campeonato brasileiro feminino, campeonato da segunda divisão e campeonato sub-20. Esses 3 campeonatos, o alerta da Federação de Futebol do Distrito Federal é para que seja redobrado o tempo de reidratação, por exemplo. Mas os campeonatos continuam normalmente aqui. O Jonathan Seixas manda aqui que poderia mudar o horário do jogo para 7 horas da noite, que aí ajudaria com a temperatura, mas nem cogitaram essa ideia, né? Não, por enquanto não. Inclusive, eu consultei o IMET sobre isso, eles falaram que a temperatura vai melhorar a partir de 17 horas. Então, no horário do jogo, a temperatura vai ser alta. Depois das 17, sim, a temperatura vai começar a melhorar.
mas não tanto, porque o pessoal do IMED estava até falando que nesse período do ano em Brasília, o sol se põe mais tarde. Então, às vezes até lá por volta das 7 horas. Então, a possibilidade é de forte calor mesmo. E até os organizadores do jogo, no caso a Arena BSB, que é a concessionária responsável pelo Mané Garrincha, está disponibilizando muitos bebedouros, muitos acessos à água, né, à hidratação para os torcedores para esse jogo. Ô Marcos Paulo, sou eu falando bobagem, tá? Desculpe. Assim, o João do Santo Cristo, do Floresta Caboclo, fez amigos e frequentava a Asa Norte para se libertar. Quer dizer que ele frequentava as altas rodas ou as rodas dos caras de classe média, média baixa? Bom, agora você me complicou, PVC. Essa pergunta foi difícil. Mas pelo menos ele não cantou, Marcos. Aliás, os restaurantes, última... os lugares mais legais de Brasília estão na Asa Sul, não estão? É, na Asa Sul e na Asa Norte. Tem muito lugar bacana na Asa Sul e na Asa Norte. E agora também um novo setor, que é o setor sudoeste, que fica bem próximo mesmo ali do Mané Garrincha. Entendi. Marcos, mas pelo menos ele não cantou, senão é aí que ele ia complicar mesmo a gente, hein? O PVC, Domitila, uma vez a gente estava cobrindo a seleção lá em Goiânia, e a seleção vinha para Brasília estrear na Copa das Confederações. Então, ele veio no meu ouvido e falou assim, ó, título bom, já que a seleção vai de ônibus, entrou no Planalto Central. Como é que é, PVC, que você falou? Entrou de ônibus no Planalto Central. Eu tô com a letra aqui, eu sei a letra, mas eu tenho que lembrar. No ônibus entrou no Planalto Central. No ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda. O novo começa a trabalhar. Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro. Te interromper, senão a gente vai ficar até amanhã cantando essa música, tá louco? Ô Marcos, quantos ingressos vendidos já? São só 8 minutos. Marcos, quantos ingressos vendidos? Domitila, parcial, até meio-dia de ontem, ou seja, de quinta-feira, 59 mil ingressos comercializados, expectativa de quebra de recorde. Eu estava até aqui com o recorde foi do jogo entre Flamengo e Palmeiras, aquela decisão da Supercopa, o Palmeiras ganhou por 4-3, o recorde de público foi 67 mil pagantes naquela partida. Recorde de público em partida entre clubes no novo Mané Garrincha, que foi inaugurado em 2013. Muito bom. E PVC, quem vai ser o substituto do Estevão? Maurício na direita, Rafael Veiga por dentro. A tendência é essa. Porque o Maurício ganhou a posição do Veiga centralizado. O Estevão na direita e Felipe Anderson na esquerda. Tem muita gente querendo ver o Felipe Anderson na direita, mas aí você mudaria 3 posições. O Veiga voltou a jogar bem. Então, a lógica é o Veiga na posição dele, Veiga, e o Maurício deslocado para a direita. Porque o Maurício, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, jogava da direita para dentro. Então, ele volta para a função que ele tinha no Inter. Ele sabe fazer essa função. Qual?